Bom, falar um pouco sobre o que Jesus fez na minha vida. Aos 15 anos, eu vim para Taubaté, morar sozinho, por causa de estudo. Passei no vestibular na escola técnica aqui do estado, que lá em São Paulo é muito concorrido e aqui não é muito valorizado. Então prestei para cá e consegui vir morar aqui sozinho. E a gente jovem, achei que ia ser só festa. Pô, morar agora sozinho, sem os pais, sem encheção de saco, ia ser só festa, que filme americano fala muito isso, mostra muito isso, a casa sem os pais é só festa, tal. E não foi bem assim comigo. Quando eu cheguei aqui, não tinha muita coisa como bancar as coisas, tal, eu tive que começar a trabalhar. Então vivi o dia inteiro estudando e trabalhando, final de semana a mesma coisa, e foi assim 2 anos da minha vida. E final de semana também trabalhava o dia inteiro, madrugada e tal, e por 2 anos. Aí chegou a época de vestibular na faculdade, eu passei, veterinária, e fui. E o ambiente de universidade, cara, é outro mundo. É um mundo que, assim, ou você se perde ou você toma juízo lá dentro. Porque é um ambiente totalmente diferente, muito louco. E logo quando eu entrei na faculdade, não tinha novão, não tinha muita amizade, porque trabalhava muito. Lá fiz muita amizade. O pessoal que fez amizade foi o pessoal que gosta de academia. E lá, quando eu fiz essas amizades assim, o rapazinho, um amigo meu, chegadão, falou assim: cara, você é muito feio. Você é muito feio. E desse jeito você não vai conseguir pegar a mulherada aqui na faculdade, cara. Tem que dar um jeito aí. Nem se você morresse, não sei se ia dar jeito. E daí, eu com a baixa autoestima, no começo ali da faculdade ali, você tá certo. Vamos entrar na academia então. E daí, comecei a academia ali com ele e tal. Só que ele falou assim: cara, vai demorar muito para você conquistar um corpo legal. Mas eu vou te apresentar uma coisa que vai te ajudar. Anabolizante. E aí eu entrei pro anabolizante. E daí o problema de entrar no anabolizante foi o seguinte: começou a dar resultado e a mulherada começou a aparecer. Aí eu falei: isso aqui é bom. Eu vou continuar com isso aqui. Isso dá muito efeito. E nisso, eu comecei a namorar. E a gente acha que sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa. O homem natural sem Jesus acha isso, cara. Hoje eu vejo isso. O homem, ele não está satisfeito com a mulher que ele tem, ele sempre quer buscar mais. E nisso, como eu tinha esse uso do anabolizante, eu fazia isso como Deus na minha vida. E tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia o que era. Com que já morava sozinho, não estava feliz. Estava na faculdade, não estava feliz. Vamos para anabolizante, era esse o problema. Era muito feio. E não era isso, porque depois fiquei mais vazio ainda. Então é mulher o caso, é mulher. E arrumei namorada, não era isso. E na faculdade, comecei a namorar e tal. E aí o que aconteceu? Comprei uma moto. Cara, um homem com moto, eu vou falar pra você. Aí nisso, colocando isso sempre como prioridade na minha vida. E aí, não satisfeito em morar sozinho e não pagava aluguel, os amigos falaram assim: o esquema é a gente montar uma república. Vamos montar uma república. E vamos morar todo mundo junto, vai ser uma orgia, vai ser uma bagunça, vai ser muito louco. Então vamos. E aquele apartamento, cara, é o marco da minha vida. Porque lá foi muita coisa ilícita que a gente fez realmente, mas foi onde que o Senhor começou a tocar comigo, tocar em mim. Porque quando eu ia fazer as coisas erradas dentro do apartamento, era 2º andar, o pessoal já estava fora, já estava sozinho no apartamento. A janela da sala e do banheiro não tinha cortina. Então a única visão que eu tinha quando eu ia fazer alguma coisa errada, ilícita, era a visão do céu. E daí a visão que eu tinha era assim: se existe um Deus, nesse momento ele está me vendo do céu que eu estou fazendo aqui dentro. Não tem como esconder dele. Porque eu saía da sala e ia para o banheiro, também via o céu. Aí eu falava: puxa vida, não tem como. E lá eu tive umas crises que eu tinha quando eu era criança, mas lá eu comecei a ter com mais frequência, que era crise
do medo, crise de pânico. Não conseguia dormir. Eu vou morrer. Se eu desligar a televisão, eu vou morrer. E eu comecei a ter isso com muita frequência. E eu não sabia o que era mais. E fiquei desesperado. E nisso, comecei a ler um pouco o Evangelho. Mas é porque eu tinha lido um livro que ele auxiliava junto com a Bíblia. Então eu tinha que ler a Bíblia para ler o livro também. Mas não fez muito efeito. E daí, meus pais já estavam morando em Taubaté. E eu com essas crises e tudo, falei, já sei, um jeito é voltar a morar com eles para ver. E voltei. E nisso, pastor Dirceu, conversando muito com o pastor Dirceu aí na loja. Daí nisso, o filho dele me trouxe aqui para os jovens. Vamos lá nos jovens, conhecer e tal. E eu vim aí, comecei a vir nos jovens. Só que eu não tinha largado ainda a academia, a moto, que era meu Deus. Cara, a moto era tão Deus meu, que eu tentei dormir na moto. Aí eu não consegui, eu coloquei ela dentro do quarto. Ah, tá do lado da cama. E daí, E aí assim... Mas é verdade, pessoal, é verdade. E daí, nisso, eu comecei a vir frequentar aqui e comecei a ler a Bíblia, cara. E nisso as coisas começaram a transformar em mim. Comecei a diminuir o uso de anabolizante, já tinha parado, mas tinha prioridade com a minha dieta, porque eu tinha que estar bonitão para conquistar a mulherada. Agora é da igreja, né? Agora é da igreja. E aí, assim, o Senhor começou a tocar na minha vida, cara, de uma forma extraordinária, e daí eu comecei a parar. Só que aí quando eu fui para Campos do Jordão com os jovens, foi bem logo no começo que eu entrei. O Daniel Girardi começou a vir conversar comigo, e ia ter macarronada lá. E eu levei um tapoerzinho só de frango só. E aí eu não podia comer macarrão, só podia comer o franguinho. Aí eu fiquei com ele lá fora, conversando lá, Campos do Jordão. Aí o único que veio conversar comigo, comendo frango, porque eu não podia comer macarrão. E aí nisso, eu achava gordo isso que o pessoal fazia. Esse bando de gordo, só come macarrão, lanche, refrigerante. Esse bando de gordo. E daí nisso o Senhor começou a tocar na minha vida, cara. E graças a Deus, eu vim aqui na frente no domingo. Na verdade, um domingo anterior, quando o Senhor começou a tocar em mim, que eu comecei a perder esses medos, eu queria... O Eros fez um apelo, por vergonha, eu não vim aqui na frente. E daí, conversando com o Dirceu durante a semana, puxa, cara, queria ter ido lá na frente, lá aceitado Jesus, cara, eu sei que ele tá mudando a minha vida, cara. Aí, no outro domingo, o Dirceu veio comigo na minha frente. E daí, cara, perdi um dos meus deuses, que foi a namorada. Perdi. Aí, era a grama que eu tinha, secou. E daí, nisso, conversei com o Dirceu, aceitei Jesus. Uma semana depois, a moto quebra. Falei, puxa vida, cara, uma semana depois, a moto quebra. Uma semana depois, sofri um acidente de moto. Bati quase 100 por hora no carro. Isso porque eu tinha aceitado Jesus, hein? E daí, cara, o bom que foi, porque eu achei que eu teria morrido se não fosse Jesus naquele momento, eu teria morrido. Porque a batida foi muito forte e o motorista achou que tinha me matado. Só que na hora que eu caí, eu falei assim, puxa vida. Cara, o cara todo preocupado comigo, todo machucado. Cara, você me bateu na minha moto, velho, e agora? E aí, eu tive que ficar alguns dias em casa. Eu já estava morando com meus pais. E naquele acidente eu vi, cara, como que eu precisei ficar em casa aqueles dias para ver o que estava fazendo. Eu estava muito viciado em academia e dieta. Então, todo o meu salário eu gastava nisso. Suplemento, alimento que era certinho. E acabava o meu salário, eu pegava dinheiro da minha mãe para comprar, para mim não ficar sem comer. E nisso, a minha mãe tinha que comer só ovo. Porque ela não deixava eu ficar sem a minha dieta, cara. E quando eu sofri aquele acidente, eu vi tudo que estava acontecendo na minha casa. E daí foi na hora que eu larguei mão. E aí nisso, lendo a Bíblia, nesses tempos, ia ter o batismo. E daí uma passagem que eu estava lendo era 1 Pedro 1,14. Que eu até falei no dia do meu batismo. Ele diz, não amoldeis paixões anteriores a mim. Tornai santo, porque eu sou santo. E desde lá, cara, desde o batismo, o Senhor começou uma obra maravilhosa na minha vida, cara. Transformou. Mas não porque homens pediu para mim parar de tomar anabolizante ou parou de fazer isso ou aquilo, não. Mas porque o Senhor foi me incomodando. Ele foi tirando da minha vida esses deuses.
a moto quebrou, foi para mostrar assim, amigão, isso aqui é falho, isso quebra, mas eu não, eu sou para a vida inteira, cara. E desde então ele começou essa obra que comecei nos hippies, na casa do Dirceu, do pastor Dirceu, e o pessoal é muito amado, cara. O pessoal sempre me cuidando de mim, muito mimado por eles, pelo pessoal do hippie de Tremembé. Comecei no hippie de jovens que tinha do Richard. Virei um hipeiro, todo dia ia no hippie. Mas foi muito bom que eu conheci muitas pessoas da comunidade, muitas histórias, muitos testemunhos, muitas conversas, que edificou a minha vida. Então hoje, assim como o Paulo diz que ele dizia que ele sabe o que é ter pouco e sabe o que é ter muito, eu também eu sei que é viver no mundo e o que é viver em Cristo. E eu digo para vocês, aqueles que estão mais ou menos ainda, que viver em Cristo é sem comparação, cara. É 1000 vezes melhor do que estar no mundo, cara. Amém? E hoje estamos com o hippie aí, no São Gonçalo, não por mérito meu, mas porque o Senhor começou uma boa obra na minha vida. Amém?